Que bom que você está aqui, que podemos nos encontrar mais uma vez nesta quarta-feira para orarmos juntos, para meditarmos sobre a oração. Temos investido nosso tempo para pensar na vida de oração. Afinal de contas, este tempo é chamado de caminhada de oração. Uma caminhada que só vai cessar quando nós chegarmos lá nos céus e então desfrutarmos plenamente da companhia, da presença do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Deus. Enquanto não chegamos lá, vamos orando, vamos aprendendo na oração a falar com Deus e a ouvir a sua voz enquanto oramos. Vamos aprendendo a nos fortalecer, sendo alvo desta iluminação do Espírito, trazendo à nossa memória aquilo que a palavra de Deus tem dito, tem orientado a cada um de nós. Tantos problemas enfrentamos na nossa vida que querem nos tirar do caminho que é Jesus. E a oração nos ajuda a centrar o nosso coração e a nossa mente, o nosso olhar, ser fixado em Jesus. Eu quero lembrar você, nessa vida de oração, a não esquecer daquela agenda permanente, orar pelo nosso país, pelas nossas autoridades, por todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós, para que nós possamos ter uma vida digna e piedosa na presença do Senhor. Orar pela sua igreja. Lembre-se, estamos retornando às atividades presenciais e você que já estava frequentando o mercado, a farmácia, o posto de gasolina e que agora já voltou às suas aulas, a poder ir ao shopping, ao cinema, a poder ir a um restaurante, ir à praia, ir às praças, aos parques, você já pode vir à sua igreja. Você já pode se reunir com seus irmãos presencialmente e trazer à sua vida a normalidade que tanto desejamos, que tanto pedimos. Trazer a sua vida e trazer para a sua vida e para esta normalidade aquilo que é tão essencial na vida cristã. A sua família da fé, a sua comunidade de fé. Uma comunidade que te protege e que te faz crescer. É assim que é a família de Deus, a igreja. Eu quero convidar e convocar você a participar então. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, a terceira idade, nós somos a IBPark. Eu quero convidar então você a participar disso. Lembre-se de orar por todas estes itens e orar também por aqueles que estão sofrendo. Uma população que está desabrigada, desempregada. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia de nós e ajude, traga uma bênção especial sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, para trazer prosperidade para nós, para que esses problemas possam ser minimizados e ninguém venha a passar fome. Quero convocar você a orar. Hoje nós vamos meditar no Salmo 23, o salmo de alguém que andou com Deus, que nos mais difíceis momentos de sua vida, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Quero que você prepare o seu coração, abra a sua Bíblia e deixe preparada para que você e eu tenhamos as mesmas convicções e a mesma experiência de Davi quando escreveu este salmo. E que ao terminar, sejamos reconhecidos como pessoas segundo o coração de Deus. Vamos orar, então. Deus querido, nós te agradecemos o privilégio da oração, de podermos falar contigo, de podermos entrar na tua presença, irmos diretamente ao trono do Rei, suplicando a Deus as tuas bênçãos, a tua direção, o teu poder para a nossa vida. Nós nos lembramos desta nação, ó Deus, deste país imenso. Nós te pedimos, ó Deus, pelas autoridades, que elas sejam tocadas pela tua mão para proporcionar o bem ao teu povo. Nós te pedimos, ó Deus, pela nossa igreja, por tantos desafios que temos e pedimos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos una como família de fé, como a família de Deus neste lugar,
como a tua igreja, o teu povo aqui, ó Deus, reunido para glorificar o teu nome nas nossas palavras, nas nossas ações, nos projetos da nossa vida. Abençoa a tua igreja, ó Deus, desde o menor até o ancião da nossa comunidade, ó Deus. Que todos sejam tomados por um fogo do teu Espírito, ó Deus, para se unir e servir ao Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, por tantas pessoas que estão sofrendo, ainda enlutadas, ó Deus, por seus entes queridos que partiram, pessoas que estão sofrendo, ó Deus, porque estão desempregadas e tendo necessidades em suas casas, ó Deus. Nós te pedimos o suprimento para elas e te pedimos, ó Deus, que sejamos os instrumentos, ó Deus, para alcançar e levar o bem à vida destas pessoas. Ó Deus querido, que a nossa palavra seja sempre temperada com sal, para dar a cada um a razão da nossa esperança, ó Deus, do porquê oramos, do porquê te buscamos, do porquê te servimos, do porquê te adoramos, ó Deus. Abençoa a nossa vida, ó Deus, para que tudo que fizermos, tudo que falarmos, venha glorificar o teu nome. Ouve a nossa oração, ouve a oração da tua igreja, do teu povo, ó Deus. Nós te pedimos isso no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto na cruz, sofrendo, ó Deus, a nossa dor, mas que agora está vivo, venceu a morte, está sentado no trono de onde reina todo o universo. Em nome de Jesus que oramos. Amém, ó Deus. Abra a sua Bíblia no Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos e mais populares da Bíblia. Como eu costumo dizer, se você for na Rua dos Crentes, por exemplo, você vai encontrar este salmo já emoldurado, pronto para você levar para sua casa e pendurar em alguma parede. Ele é tão conhecido que talvez tenha sido um dos primeiros salmos que eu aprendi na minha infância e aprendi a decorá-lo. Se não me falha a memória, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Deus querido, nós te agradecemos a tua palavra. Que domine ela o nosso coração, dirija ela a nossa mente e nos ensine, ó Deus, a tua vontade para a nossa vida. Nós te pedimos, ó Deus, que ela seja a luz que ilumina o nosso caminhar, aquela palavra que vai fazendo com que a nossa vida, que o nosso caminhar vá clareando mais e mais até se tornar dia perfeito. Te pedimos a direção do teu Santo Espírito, a iluminação do teu Santo Espírito, para compreendermos a tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Desde já nós te agradecemos no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. As versões mais modernas deste salmo estão um pouquinho diferentes daquela que eu declamei há pouco para os irmãos. Como eu disse, eu a conheci, eu a decorei quando ainda era criança. Essa palavra vem dominando o coração e essa palavra é aquela que o Espírito Santo traz à nossa mente sempre que precisamos enfrentar o inimigo de nossas vidas. Eu quero destacar nesta noite o versículo de número 4, que nesta versão que leio, é NVI, diz assim: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Meus irmãos,
Estamos meditando sobre oração todas as quartas-feiras, porque este é um tempo bem no meio da nossa semana em que precisamos retornar a nossa mente, o nosso coração para a pessoa de Deus. A semana chega na segunda-feira logo cedo, temos nossos afazeres, somos tomados de tantas preocupações e por vezes a rotina carregada que temos acaba nos impedindo de colocar a nossa mente, o nosso coração na pessoa de Deus. Eu conversava com um irmão recentemente, nos lembrávamos de como Deus vai agindo e agindo mesmo nos momentos mais difíceis e complicados da nossa vida. E no caso daquela conversa, lembrávamos de situações tão difíceis que chegamos ao ponto de pensar que estamos sós, que o Senhor se esqueceu de nós. Mas mesmo naqueles momentos, Deus estava agindo e, como diz o apóstolo Paulo quando escreve sua carta aos Romanos, Deus estava agindo em todas as coisas para o nosso bem. Eu, quando abro a palavra de Deus, tenho orientado a cada um a compreender, a se aproximar desta palavra, imaginando, tendo a certeza de que Deus está falando, Deus está se comunicando conosco. E quando o salmista, o rei Davi, fala sobre isso, eu quero que você pense comigo que este versículo traz algumas verdades importantes. A primeira delas é sobre a realidade da vida. Não somente a vida de qualquer pessoa, mas também a vida daquele que serve a Deus, daquele que busca a Deus, daquele que ama a Deus. Você se lembra que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas como alguém que vive e é conhecido como alguém que tem um coração segundo o coração de Deus, alguém que é um homem segundo o coração de Deus, pode dizer estas palavras: ele enxerga a vida com a possibilidade de passar por vales de sombra e morte, ou vale de trevas e morte, situações tão difíceis que a morte se avizinha. Isto é ter uma visão realista da vida, especialmente nos momentos que vivemos. Eu já disse que fui surpreendido por tantas pessoas estarem despreparadas para enfrentar a morte. Não no sentido que a gente está preparado porque a gente a aguarda e está tranquilo porque ela se aproxima, mas no sentido de que as pessoas não estavam considerando a finitude da vida, não estavam considerando que não são eternas. De repente, as pessoas parece que aprenderam o óbvio. Todos nós fomos tomados por isso. Não estou minimizando a sua dor, mas reconhecendo que todos, absolutamente todas as pessoas, a humanidade como um todo, foi tomada por uma ideia que é óbvia. Todos nós vamos morrer. A vida acaba em um determinado momento. O rei Davi fala exatamente sobre isso. Olha, não enxergo a vida de maneira romântica, de uma maneira infantil, de uma maneira que não seja realista. Na vida, qualquer pessoa, aquele que resiste a Deus e aquele que também ama e busca a Deus com todo fervor, enfrentará situações em que ele vai chamar de vale de trevas e morte. Depressões profundas, escuridão, um frio gélido sobre a nossa vida que parece que a morte se aproxima. Para quem conhece as Crônicas de Nárnia, vai lembrar que a Rainha do Gelo cria um império de morte, um império de terror. E é frio, não há calor humano, não há amor, há frieza, porque a morte é assim, é um vale escuro, sombrio, gélido, frio. E estas situações, essas circunstâncias, chegam para aquelas pessoas que resistem a Deus, mas chegam também para aquelas pessoas que amam a Deus. O rei Davi sabe que está condicionado a isso, que está submetido a essa situação de enfrentar um vale de trevas e morte.
ainda que eu andasse, ainda que eu venha a andar por um vale de trevas e morte. E aí ele reconhece que passa por isso, mas ele também tem algo mais a nos ensinar, não somente esta realidade da vida, não somente esta realidade da vida cristã, da vida daquele que ama a Deus, mas também a realidade de qualquer pessoa. Uma outra verdade que ele tem a nos ensinar com respeito à vida é que o temor, o medo, é um sentimento inerente a todas as pessoas. Somente as crianças que não têm consciência das coisas é que se expõem ao perigo de uma maneira que parece que elas não têm medo de nada. Mas elas começam a crescer um pouco e elas percebem que se caírem, elas se machucam e dói. Se elas encostarem em alguma coisa, aquilo queima e dói. E elas começam então a ter medo de algumas coisas, até de caras feias. O medo é um sentimento que está na humanidade. Davi nos diz, olha, a vida é como ela é. E às vezes nós vamos enfrentar vales de trevas e morte em que a situação se aperta sobre nós. Também nós vamos ter um sentimento na nossa vida que se chama temor, medo dessa situação, destas coisas. E o medo é tão humano, tão comum à raça humana, é um sentimento que domina todo ser que é descendente de Adão. Lembre-se que Adão, quando Deus o procura, depois de ter pecado, disse, eu ouvi a tua voz e tive medo, e por isso me escondi. Isso existe em todos nós. E Davi fala que, olha, a vida é assim, muito dura, todos nós vamos sentir medo, medo da morte, medo de ficarmos sozinhos, medo de enfrentarmos a vida de uma maneira mais complicada. Nós temos medo do escuro, medo de barata, medo de doenças. Nós somos tomados por tantos medos, por tantos temores sobre a nossa vida. Davi diz, isso é comum, isso faz parte do ser humano. Mas ele diz então que eu posso enfrentar esta realidade dura da vida, a realidade dura de um vale de trevas e morte. Eu posso enfrentar a dura realidade de que o meu coração, por vezes, é tomado por medo, quando eu olho as circunstâncias às quais eu sou exposto, quando eu olho e percebo e faço uma análise das circunstâncias às quais eu tenho que enfrentar, meu coração é tomado de medo. Eu digo, eu não sei o que há no futuro, eu não sei se eu sou capaz, eu não sei se vou ser capaz, eu tenho medo de que não dê certo, eu tenho medo da frustração, eu tenho medo do que vão dizer a meu respeito e tantos temores vão sendo tomados. Tudo isso é comum e Davi reconhece aqui neste versículo. Enquanto lia, fui pensando sobre mim mesmo, sobre o meu interior e como de fato eu não quero enfrentar vales de trevas e morte. Eu não peço a Deus estas coisas. Aliás, eu peço que Ele me livre de vales de treva e morte. Eu também peço a Deus que Ele me livre de temores. Eu me lembro da palavra de Deus a Josué, não temas, seja forte e corajoso. Eu lembro desta palavra que é dita a um servo de Deus que tinha uma grande tarefa a realizar. Cada tarefa que eu tenho é uma grande tarefa. Orar por alguém é uma grande tarefa. E às vezes há temor, será que eu estou pedindo o que aquela pessoa precisa de fato? Esses temores precisam ser deixados de lado e Davi então nos ensina que eu não preciso temer porque tenho a companhia do Senhor. Simples assim. Quando eu sou tomado pelo medo, quando eu percebo que a situação e as circunstâncias ao meu redor começam a escurecer e ficar sombrias e não há calor humano e há medo tomando conta do meu coração, eu posso dizer, Senhor, dá-me tua mão.
O Senhor está aqui. Como diz Paulo aos Filipenses, perto está o Senhor. Por isso, toda a ansiedade que vocês têm devem ser levadas a Deus pela oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esta é a promessa de Deus para nós, que também já era anunciada, proclamada pelo rei Davi, muito antes de Paulo escrever a sua carta aos Filipenses, dizendo exatamente a mesma coisa. O Senhor está comigo. Não importa a profundidade do vale, não importa a intensidade da escuridão, não importa o grau da frieza que envolve a minha vida, Deus está ao meu lado. Esta é a palavra de Davi. Se você pensar que Davi era aquele pastor que enfrentava as vigílias da noite, o frio da noite, para proteger o seu rebanho, Davi está falando exatamente sobre isso. A noite cai, o frio chega, mas o pastor está atento a cuidar das suas ovelhas. E que Deus, quando estamos no vale inevitável da vida, um vale tão ruim, tão profundo, que ele é escuro e sombrio e gélido, Deus está ali. Eu posso enfrentar o meu medo, porque Deus está comigo. Por fim, algo me veio à mente enquanto conversava com aquele irmão que eu disse desde o início. Depois que passado o vale, depois que passado aquele medo que tomou conta de nós naquele instante, depois de passado a frieza e o nosso coração se aquece novamente e nós podemos abrir um sorriso e podemos vislumbrar um horizonte de claridade, de sol. Então a gente olha para trás e percebe que venceu o vale da sombra da morte, que venceu o temor e que agora nós podemos dizer assim, olha, houve uma bênção sobre a minha vida porque eu venci. Esta palavra que eu estou dando, esse testemunho que eu tenho para contar, é uma vitória. A minha vida foi abençoada porque Deus esteve ao meu lado e me fez vencedor sobre estas questões. E agora está sendo uma bênção quando eu compartilho isso com você, que está vivendo, está passando por este vale de sombra e morte, de treva e morte. Você que está sendo tomado por temores, vários que existem. Eu quero lembrar a você que Davi diz assim, eu não preciso temer porque o Senhor está comigo. E há uma coisa que Deus vai fazer, Ele não somente está conosco, mas Ele usa a vara e o cajado para me proteger. Deus está próximo de mim para me proteger, para que eu não fique caído no vale de sombra e morte, para que eu não fique dominado pelo temor e pelo medo, mas para que eu saia vencedor destas coisas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, me protegem. Eu quero lembrar a você que há vales que são inevitáveis na nossa vida. Vales tão profundos, sombrios, gélidos, que fazem com que o nosso coração seja tomado por medo. Isso é a vida. Não se engane de que não exista esta possibilidade em sua vida. Aquele homem que era um homem segundo o coração de Deus, disse que poderia enfrentar estas coisas. Mas ele é um homem segundo o coração de Deus porque ele aprendeu que Deus estava ao seu lado. Sempre, em toda circunstância, em qualquer lugar, seja o mais profundo vale, Deus está ali. E Ele vai usar os seus recursos para protegê-lo, para não permitir que este vale de sombra e morte dominem a sua vida, para que o medo não dirija o seu caminhar, mas para que ele saia vencedor do outro lado deste vale.
Eu quero convidar você a meditar no Salmo 23 e de cada versículo aprender algo. Hoje, nós aprendemos que a vida pode ser muito dura, pode nos causar profundo medo, mas nada é maior do que a companhia de um Senhor poderoso a nos proteger, a nos consolar e nos levando seguros até onde Ele quer. Que a tua caminhada com o Senhor Jesus seja assim, cheia de vitória sobre o medo e sobre as circunstâncias que estão à sua frente, porque Ele é o pastor que faz com que a gente não precise ter medo de nada e de não ter falta de absolutamente nada. Que Ele se manifeste na sua vida, que Ele te ajude a sair do seu vale escuro, que Ele te ajude a vencer o medo que pode te paralisar e impedir a sua caminhada rumo à eternidade na sua presença. Que Deus te abençoe, que Deus se manifeste na sua vida. É a nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. E até a próxima semana. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Pai, estou aqui. Olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento. Preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar.